Vamos dar continuidade ao capítulo 3 do livro Um Círculo Matemático de Moscou. A gente vai fazer agora o problema 6. Esse enunciado aqui não é exatamente o enunciado que está no livro, nós fizemos algumas adaptações, mas a ideia é a mesma. Então, o problema nos diz que o diretor de um serviço secreto tem 7 agentes e ele prepara uma escala de vigilância mútua. Da seguinte forma, o agente 1 vigia um agente que, por sua vez, vigia o agente número 2. O agente 2 vigia um outro agente que estará vigiando o 3. O 3 vigia um outro agente que vai vigiar o número 4. E assim por diante. Até que o 7, que é o último agente, estará vigiando algum agente, que por sua vez vigia o número 1, o primeiro agente. Então, perceba que há um ciclo aí, não é? Mas duas regras precisam ser respeitadas. Primeiro, não é permitido que um agente vigie 2 ou mais agentes, ou seja, um agente só pode vigiar um agente. E a segunda regra que precisa ser respeitada é que um agente não pode ser vigiado por 2 outros agentes, por 2 agentes, certo? Então, tenta rabiscar alguma coisa, pensa um pouco nesse problema, pausa o vídeo enquanto isso e daqui a pouco você volta para a gente discutir a solução. Antes de propriamente resolver o exercício proposto, talvez seja interessante a gente discutir alguns detalhes que estão por trás da solução que vai ser apresentada aqui. Eu coloquei aqui no quadro as restrições impostas pelo nosso enunciado. Um agente não pode vigiar 2 e 2 agentes não podem vigiar um mesmo agente. E eu comecei a construir a nossa cadeia. O 1 vigia alguém que vigia o 2. Antes de continuar o encadeamento, me ocorreu a seguinte pergunta. Será que eu posso colocar o próprio 1 aqui? Ou seja, será que o agente 1 pode vigiar a si mesmo? Bom, nesse caso, o 1 estaria vigiando o 1 e o 1 estaria vigiando o 2. Portanto, um agente estaria vigiando 2 agentes, o que não é permitido pelo nosso enunciado. Então, aqui não pode ser o 1. Então, agora eu estou me perguntando, será que aqui eu posso ter o 2? Bom, o que vai acontecer nesse caso? O 2 está sendo vigiado pelo 1 e o 2 está sendo vigiado pelo 2. Portanto, o 2 está sendo vigiado por 2 agentes. Isso também não pode. Então, essa discussão serve para a gente concluir que esse agente daqui, eu ainda não sei quem é, mas ele tem que ser diferente do 1 e do 2. Bom, aí a escala propõe que o 2 esteja vigiando alguém, que por sua vez irá vigiar o 3, mas daqui a pouco eu coloco o 3 aqui. Eu estou agora me perguntando o seguinte, será que esse agente pode ser exatamente o mesmo agente que eu vou colocar aqui? Vamos pensar. Aqui, ó. Esse agente vigia o 3. A resposta também é não, porque o X estará vigiando o 2 e também estará vigiando o 3. E como a gente viu, um agente não pode vigiar 2 agentes. Então, esses caras aqui também são diferentes. Então, veja só. Até agora, eu tentei repetir um agente que tenha sido colocado na cadeia e eu estou vendo que, a princípio aqui, eles precisam ser diferentes. Mas o que acontece? A quantidade de agentes à disposição é um número finito, né? Eu tenho, no máximo aqui, 7 agentes para colocar na minha cadeia. Então, é inevitável que, mesmo que eu não chegue a usar todos os 7 agentes, usando ou não, em algum momento a minha cadeia não consegue colocar agentes diferentes. Em algum momento essa cadeia vai ter que voltar em alguém que já apareceu antes. Então, vamos imaginar
que em algum momento a nossa cadeia precise voltar em um agente que já apareceu. Será que pode ser estabelecida essa relação de vigilância aqui? A resposta também é não, porque aí o X estaria sendo vigiado por dois agentes. Da mesma forma, aconteceria caso nós estabelecêssemos essa relação de vigilância aqui, ó. O 2 estaria sendo vigiado por 2 e qualquer ligação que eu fizesse com os outros agentes que já apareceram na cadeia ia criar o mesmo problema. A única relação de vigilância que eu posso estabelecer no momento em que eu preciso repetir um agente é voltar para onde a cadeia começou. Então, no momento em que eu tenho que repetir um agente que já apareceu, eu vou ter que repetir aquele primeiro, porque senão eu crio um problema lá com as minhas restrições. Bom, beleza, isso foi entendido. Agora, isso também não garante até agora que todos os 7 estarão dentro da nossa cadeia. Mas aí eu preciso pensar o seguinte, eu estou partindo do 1. Se eu der 2 passos, 1, 2, eu caio no agente número 2. Se eu der mais 2 passos, eu caio no agente número 3. Se eu der mais 2 passos, eu necessariamente tenho que cair no agente número 4, depois no número 5, depois no número 6 e depois no número 7. Então, esse raciocínio me garante que no ciclo, na cadeia que começa pelo 1, todos os 7 agentes vão ter que aparecer. Eu não consigo fazer uma cadeia fechada aqui, deixando de fora alguns dos 7 agentes. Então, os 7 terão que aparecer aqui dentro. Bom, agora que nós já discutimos todos os detalhes, vamos para a solução do problema. Então, o 1 vigia alguém que vigia o 2, que vigia alguém que vigia o 3, que vigia alguém que vigia o 4, que vigia o 1. Mas o 4 vigia alguém que vigia o 5. E o 5 vigia alguém que vigia o 6, que por sua vez vigia alguém que vigia o 7, e o 7 vigia alguém que vigia o 1. Essa é a solução do problema. Eu vou sugerir agora a você uma pequena modificação no problema. Eu vou sugerir que você, de novo, pause o vídeo e depois a gente volta para discutir esse problema modificado. Imagine que, em vez de 7 agentes, o diretor tenha, na verdade, 8 agentes. Qual vai ser a solução desse problema? Dá uma paradinha aí, pensa um pouco, daqui a pouco a gente volta. Vamos agora tentar resolver o problema com 8 agentes. Eu começo a minha cadeia, de novo, pelo 1, que vigia alguém, que vigia o 2. O 2 vigia alguém, que vigia o 3, que por sua vez vigia alguém, que vigia o 4. E o 4 vigia alguém, que vigia o 1. E nesse momento eu acabo de desobedecer a escala do diretor, porque segundo a escala do diretor, o 4 precisaria vigiar alguém que vigia o 5. E isso não vai ser possível aqui, né? A gente até consegue colocar os outros, por exemplo, aqui o 5, o 6, o 7 e o 8. Dá para colocar todo mundo na nossa cadeia. Só que essa cadeia não obedece à escala proposta pelo diretor. Esse exemplo serve para mostrar para você que esse problema depende da paridade. Se você tiver uma quantidade par de agentes, você não tem uma solução para ele que atenda a tudo o que o enunciado está pedindo. Você só vai encontrar uma solução para ele se você tiver uma quantidade ímpar de agentes. Espero que você tenha entendido, gostado. Até a próxima.